Ibovespa em queda. Depois de ultrapassar os 121 mil pontos em abril, Ibovespa fechando hoje próximo aos 106 mil pontos. E o que está acontecendo? Estamos no fundo do poço? Bom, amanhã tem decisão de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e todo o cenário agora, que é bem delicado, fica cada vez mais importante para o investidor de bolsa, e é essa análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, pessoal. Então, antes de começar, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Na sua visão, o Ibovespa chegou ao fundo do poço? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar, o resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories, então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a falar aqui do Ibovespa, o Ibovespa que demonstrou uma performance bem positiva, né, até meados de abril, bem acima das bolsas dos emergentes, das bolsas americanas, tem devolvido praticamente toda a performance nas últimas semanas, né? A gente fez isso no gráfico, ultrapassou os 121 mil pontos no início de abril e nessa terça-feira aqui, nesse finalzinho de pregão, na casa dos 106 mil pontos. E o que está acontecendo, né? A bolsa está barata, chegamos ao fundo do poço. Bom, primeira coisa para a gente conseguir analisar aqui é a decisão de juros, né, que temos amanhã, então Estados Unidos e Brasil. O que é esperado, né? Aqui uma alta de 1%, então vou mostrar aqui para vocês. O Focus, né, a expectativa de fechar o ano em 13,25, nossa expectativa é de um aumento de 1% amanhã, mais meio, mas a gente vive, né, um momento volátil, incerto, como o Banco Central vem posicionando mesmo, então existem aqui algumas incertezas e uma variância maior do que o esperado. Nos Estados Unidos, a expectativa é de um aumento de 0,5%, a taxa vai ficar entre 0,75% e 1%, né, dado que isso aconteça, mas mais importante do que o fato, né, essas altas, é o porquê os bancos centrais estão fazendo esse movimento e quais são os próximos passos e as consequências e como tudo isso se reflete nos ativos, né, na bolsa. Então é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Que, pessoal, esses gráficos todos aqui que eu demonstro no canal, eu sempre coloco no meu canal do Telegram, tá? Então quem quiser, entra lá, já vai baixando os gráficos, vai acompanhando o vídeo já com todos os dados aqui. Para começar a falar dos Estados Unidos, né? Vamos falar sobre inflação. A inflação é o grande problema, né, do mundo hoje. A pressão inflacionária que a gente tem assistido no Brasil não é só daqui, né? É uma questão global, é um descasamento entre oferta e demanda. O mundo não está conseguindo restabelecer algumas cadeias, né? A gente tem pressão do lado das commodities, entre outros problemas. Mas quando a gente olha para a inflação dos Estados Unidos ao consumidor, né, então equivalente ao nosso IPCA, a gente vê uma inflação de 8,5%. Inflação nos Estados Unidos na casa dos 8,5% é impensável, né? Quando a gente olha aqui para a série histórica, é uma inflação próxima a 2%, não a 8,5%. 8,5% seria alto já para o Brasil, imagina para os Estados Unidos. Então é um ponto que chama atenção. Quando a gente olha para a inflação ao produtor, e por que é importante olhar para a inflação ao produtor nesse momento, né? Porque, como eu disse, temos desabastecimento de cadeias, a gente tem uma pressão, né, do lado de mão de obra, o mundo não consegue encontrar mão de obra, os commodities estão sendo cada vez mais pressionados e não tem oferta, então tudo isso tem impactado muito o produtor, e quando a gente olha para os Estados Unidos, uma alta aqui nos últimos 12 meses de 11,2%, mas quando a gente olhar para a Europa, a gente vai ver que o problema é bem pior, né? O buraco é bem mais para baixo. Do nosso lado, né, de Brasil, IPCA, peguei IPCA 15, que é o último dado aqui que nós temos, 12,03%, ou seja, comparando com os Estados Unidos, bem fair, né, 3,5 pontos acima dos Estados Unidos, está sob controle, né, dado que tudo que está acontecendo no mundo. Mas o ponto é, inflação alta, isso demanda, né, um aumento de juros aí para a gente conseguir controlar essa pressão inflacionária. Então, por isso que os bancos centrais têm cada vez mais aumentado a velocidade no aumento das taxas de juros, e por isso que amanhã é extremamente importante, não a decisão, né, mas o comunicado que vai vir acompanhando essas decisões, que vai mostrar o que os bancos centrais estão vendo e devem fazer. Quando a gente olha para a Europa, né, como a gente vai ver aqui, o negócio é bem pior. Então, a zona do euro, índice de preço ao consumidor, 7,5% de alta em 12 meses, ok. Mas quando a gente olha aqui ao produtor, a gente vê uma alta de 36,8%. E aí, quando a gente olha para a economia, crescimento aqui no primeiro trimestre de 2022, 5% ano contra ano, algum crescimento, mas a gente vai assistir uma desaceleração em breve, né, no geral aqui dos mercados, das economias nesse crescimento. Bom, mas não vamos olhar só para a zona do euro, vamos olhar para a Alemanha, né, então a maior potência ali,
a gente vê um cenário também bem desafiador. Então, o índice de preço ao consumidor lá, 7,4%, mas quando a gente olha para a inflação ao produtor, 30,9%. Equivalente ao nosso IGPM. A Alemanha com uma inflação de 30%. Então, o problema não é local, não é Brasil, é global, é pressão de commodities, e aqui a gente vê isso aqui claramente, né? Dependência da energia da Rússia, e essa questão da guerra ainda não se refletiu de fato para valer, né? Tem uma defasagem aqui nos preços, então isso aqui deve continuar escalando, por isso a alta de juros, né? E esse movimento preocupa tanto os investidores. E aí quando a gente olha para o PIB da Alemanha, né? 4% crescendo contra tri, 22 contra 21. Bom, mas tudo isso de alguma forma já estava no preço, né? A gente viu, né? A gente vem acompanhando a inflação, a pressão inflacionária e esses movimentos dos bancos centrais em função de tudo que está acontecendo. Lógico que nos últimos meses eles pioraram um pouco, mas não é isso, na minha visão, que está derrubando os mercados e principalmente, né, o Ibovespa. O Ibovespa está sofrendo demais. A gente coloca 30 dias e compara com algumas bolsas, né, as americanas, mesmo as emergentes, a gente vê uma queda em alguns momentos ali, o Ibovespa pior. O Ibovespa teve a melhor performance no ano, ainda tem gordura, né, em relação aos emergentes, mas tem sofrido. E por quê? China. Minha visão é, o que está impactando fortemente a nossa bolsa é a China, né? A China tem falado e soltado dados em relação a novos pontos de lockdown, e isso está trazendo uma tensão. E aí o ponto meu é, bom, isso de fato está acontecendo, né? A gente tem de fato um risco lá, ou mais uma vez a China está operando o mundo, né? Porque quando a gente olha para os dados da China, né, os dados estão vindo relativamente bem. O dado do PIB do último trimestre aqui mostrou uma alta de 4,8% ano contra ano. No ano anterior que já tinha uma base boa. Então assim, desacelerando na margem, mas nenhuma mudança estrutural na China. Mas o meu ponto é, commodities. Mais uma vez, as commodities começaram a pressionar a inflação no mundo, né? E na China, e a China tem esse poder, né? A China é a grande máquina que consome commodities no mundo. E aí, quando ela começa a desacelerar ou acelerar, ou com discursos nessas direções, ela consegue derrubar ou elevar os preços, né? Então, muito parecido com o que aconteceu no ano passado ali, no segundo semestre, com a Evergrande, né, que o preço do minério de ferro caiu dos $200 para baixo dos 100, e depois a gente viu uma retomada. E aí o que a gente estava assistindo nos últimos meses, né, o minério de ferro chegou aqui, tô pegando o futuro, né, ultrapassou os $160, e aí nos últimos pregões aqui, em forte queda, né, a China está fechada em função de feriado, mas na casa dos 144. Então a China de alguma forma consegue controlar isso. Minha visão é, quando você olha para o fundamento do Ibovespa, está descontado? Sim, muito. Parece que é o fundo do poço? Sim. Mas quem está ocasionando essa queda não é um fundamento de fato, na minha visão. Não é uma mudança estrutural que a gente está assistindo. A gente não tem visto isso, né? Mas sim, queda forte das commodities. Na visão aqui, a China mais uma vez brincando com o mundo. Além disso, o que nós temos, né? Como eu falei, amanhã tem decisão de juros, é importante quais vão ser as sinalizações, isso pode mexer com o mercado mais uma vez, né? Mas minha visão é, bolsa está barato, está descontado, não sei se é o fundo do poço, mas minha visão está chegando próximo aí. Então assim, ter cautela, né? Conseguir comprar, conseguir aumentar a posição das ações que você gosta, já tem posição, né? E conhece bem, eu acho que é uma boa estratégia. Mas fazer isso de forma escalonada, né? Porque a gente nunca sabe quando nada é tão barato que não possa ficar mais barato, né, pessoal? Mas esses são os pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Amanhã eu vou fazer uma análise breve das decisões de juros, tá? Então se vocês quiserem, acompanhem aqui. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.